Olha, ter talento e habilidade, claro que é importante, mas não é tudo. O que será que realmente leva alguém a ter um desempenho fora da curva? Nessa análise, a gente vai ver que a resposta, muitas vezes, está escondida na estrutura das nossas conexões. A grande pergunta é essa, né? Porque algumas pessoas e até organizações inteiras decolam, enquanto outras parecem patinar no mesmo lugar. A chave para entender isso não está só no o que elas sabem, mas em quem elas conhecem e, mais importante ainda, em como essas conexões todas estão organizadas. Certo, vamos a fundo nisso. A gente costuma associar o sucesso ao capital humano, ou seja, àquilo que você sabe, suas competências, mas tem uma outra peça nesse quebra-cabeça, que é o capital social, ou seja, quem você conhece. A sua posição dentro de uma rede de pessoas é por si só um ativo valiosíssimo. E o nosso caminho hoje vai ser bem direto. Vamos começar explorando o debate entre redes fechadas e redes abertas. Depois, a gente vai ver o poder impressionante de ser um conector. Um dilema bem crítico que muita gente enfrenta e, no final, um guia prático para a gente pensar nas nossas próprias conexões. E aqui que começa, digamos, o grande debate. Afinal, como é uma boa rede de contatos? Basicamente, existem duas grandes ideias competindo para explicar como a estrutura de uma rede pode gerar vantagens. De um lado, a gente tem o que se chama de fechamento da rede. Aqui, a vantagem vem da confiança, de gerenciar riscos. Do outro lado, tem o brokerage, ou a intermediação, onde a vantagem vem de ter acesso e controle sobre informações. São dois jeitos completamente diferentes de enxergar o jogo. Pensa no fechamento como se fosse aquela panelinha, sabe? Uma rede super densa, onde todo mundo conhece todo mundo. Isso é excelente para construir confiança porque fica todo mundo de olho em todo mundo. O problema, a informação que circula ali dentro é quase sempre a mesma, se torna redundante. Agora, o brokerage é a rede do conector. É uma rede mais aberta que liga grupos que, sem essa conexão, ficariam totalmente isolados. Esses espaços vazios entre os grupos são os tais buracos estruturais. E ser a ponte que cruza esses buracos te dá acesso a todo tipo de informação nova e, claro, o poder de decidir como ela flui. Então, a gente fica nesse impasse. A confiança da panelinha contra a informação do conector. Qual dessas duas estruturas leva de verdade ao sucesso profissional? Bom, as evidências sobre isso são bem claras. E o ponto central é exatamente este. Os dados não mentem. O capital social que realmente impulsiona o desempenho tem muito mais a ver com ser essa ponte entre os grupos do que estar dentro de um grupo fechado. Ponto para o conector. E dá uma olhada em como isso se traduz na prática. Este gráfico aqui deixa tudo muito claro. Gerentes com redes mais abertas, com mais capacidade de intermediação, são promovidos bem mais rápido. Já quem está preso em redes fechadas, mais restritas, vê a carreira andar mais devagar. Ou seja, a estrutura da rede impacta diretamente a velocidade do sucesso. E não para por aí não. Ter uma rede cheia de oportunidades de brokerages também está ligado a avaliações de desempenho melhores, promoção mais cedo, salários mais altos que os colegas e, o que é fundamental, mais criatividade e inovação. Mas calma, que a história não é tão simples assim. A estratégia que funciona não é a mesma para todo mundo. Tem uma virada importante aqui, principalmente para quem é visto como um outsider, alguém de fora do grupo principal. O próprio autor da pesquisa, o Ronald Burt, resumiu isso perfeitamente. Ele disse o seguinte: é desajeitado, rude e, no fim das contas, improdutivo que outsiders tentem, sem um padrinho, intermediar conexões entre insiders. Sabe qual é o problema para quem é de fora? Legitimidade. Sem essa credibilidade, a tentativa de ser uma ponte pode ser mal interpretada, parecer intromissão ou oportunismo, e aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando o desempenho. Então, qual é a saída para alguém de fora que precisa ter acesso a esses benefícios do capital social? A estratégia não é construir tudo do zero. É pegar uma rede emprestada. Essa história do Barão de Rothschild ilustra isso de um jeito genial. Ele não deu o dinheiro do empréstimo. O que ele fez foi emprestar a sua credibilidade, o seu capital social. Ao andar de braços dados com a pessoa na bolsa de valores, ele transferiu sua legitimidade. E só esse gesto já foi o suficiente para todo mundo confiar e abrir as portas. Isso nos traz para o terceiro tipo de rede, a rede hierárquica. Nessa estrutura, a pessoa se conecta a uma rede maior por meio de um sponsor, um padrinho central, de status elevado. No fundo, é como se estivesse pegando a rede desse sponsor emprestada. O processo todo pode ser resumido em 3 passos. Primeiro,
identificar um sponsor, alguém que já é de dentro e tem uma boa rede de conexões. Segundo, ancorar a sua rede, ou seja, construir uma relação forte com essa pessoa. E terceiro, a partir daí, ganhar acesso, usando a legitimidade e os contatos que essa pessoa pode oferecer. Ok, vamos juntar tudo isso agora num guia prático. O que a gente viu é que existem 3 caminhos bem diferentes para o capital social, e a escolha do caminho certo vai depender muito da sua posição, se é uma pessoa de dentro ou de fora do grupo. Este diagrama da pesquisa original ajuda a visualizar tudo isso. A gente consegue ver os 3 modelos que a gente conversou: a rede empreendedora, do conector, a rede de clique, aquela mais fechada, e a rede hierárquica, que serve para pegar o capital social emprestado. Cada uma delas tem uma função bem específica. E para fechar, a conclusão da nossa análise está toda aqui, nesta tabela. A rede empreendedora, que foca em informação e controle, é a melhor para quem já é um insider de sucesso. A rede de clique, por outro lado, oferece segurança, apoio, mas costuma estar associada a um desempenho mais baixo. E o ponto crucial, a rede hierárquica, que dá esse acesso ao padrinhado, é a estratégia mais inteligente para quem é visto como outsider e quer ter sucesso. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para refletir. Que tipo de rede existe ao seu redor nesse momento? E, mais importante, de que tipo de rede você realmente precisa para chegar onde quer? A resposta, como a gente viu, está na estrutura e não só no número de contatos.